Outro assunto que tem também dominado as discussões no país inteiro é o debate sobre o projeto de lei das fake news. E nós vamos falar sobre este assunto agora com o advogado e analista de sistemas, o Dânio Barros, ele que é especialista em computação e perícia digital, e a nossa diretora da Audia TV, Carlete Nunes, que é também especialista na área, inclusive o mestrado que ela fez foi tratando deste assunto. Vamos colocar os dois convidados no ar para a gente mostrar e vamos começar. Dá para mostrar aí, meu primo? Nossos convidados, só estou no vídeo aqui, o povo está enjoado de me ver já. Aí os nossos convidados. Primeiro, obrigado, Carlete, obrigado, estou olhando pela participação. Carlete, começando com você. Carlete, uma questão interessante, que depois do que Mas antes, vamos estar pronto aí na tela as informações, só para a gente colocar aí para o nosso telespectador entender, alguns pontos desse projeto de lei está causando tanta polêmica aí. Olha só, que é o PL das fake news. Principais pontos da proposta: liberdade de expressão, representação no Brasil, tem também crianças e adolescentes, tem pontos tratando desses temas. Tem mais outra tela para a gente mostrar? Temos a imunidade parlamentar. Então o problema, você mantém a imunidade parlamentar. Essa imunidade parlamentar, rapaz, é um bem muito precioso, viu? Tem também contas robô, as contas automatizadas, entidade fiscalizadora, aí alguns pontos que estão lá na PL das fake news. Essas duas telas, pronto. E aí, nós tivemos o adiamento, era para ontem, o deputado Orlando Silva pediu adiamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceitou o pedido, e aí a proposta para uma discussão mais ampla e tal, e foi isso que foi argumentado. Bom, mas o fato é que o Google colocou uma frase desde a última segunda-feira lá, dizendo que o projeto iria confundir confundir a cabeça dos brasileiros em relação àquilo que é verdade e aquilo que é falso. E isso, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, fere os próprios princípios da plataforma. E a Carlete dizia agora há pouco que depois disso, acho que ultrapassou já essa fase, se é necessário ou se não é necessário, o projeto. Acho que isso, Carlete, já mudou, né? Quer dizer, deu para perceber claramente com essa ação do Google e de outras empresas que uma discussão tem que haver, alguma regulamentação tem que haver. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que acompanham o Dia News. Bom, é isso. Esse debate já vem acontecendo há 3 anos. As pessoas acham que falta debater, mas há 3 anos esse projeto de lei foi apresentado na Câmara e ano passado não foi aprovada a urgência desse projeto. Esse ano calhou de ser aprovado e aí deveria ter sido votado ontem. Mas houve uma ofensiva extremamente agressiva das plataformas de rede social nesse fim de semana, nesse feriadão, e aí o assunto ficou mais quente porque essas plataformas se aproveitaram do espaço enorme que elas têm. O Google, por exemplo, 97% das buscas dos buscadores, as pessoas utilizam Google. Ou seja, 97% das pessoas que utilizaram o buscador na internet nos últimos dias tiveram contato com uma mensagem do Google informando que a PL era ruim, que a PL iria piorar a internet. Isso, galera, na página principal do Google. Na página principal, você clicava google.com, a PL das fake news vai piorar a internet. Então, assim, eles se aproveitaram de um espaço altamente privilegiado, onde a maioria das pessoas que faz busca na internet iam ter acesso, para disparar uma mentira, uma inverdade. É importante que as pessoas tenham cuidado com notícias falsas, com desinformação relacionada a essa PL, e busquem entender direito do que se trata. Doutor Dani, obrigado pela participação, pela aceitação do convite, prazer receber o senhor aqui. O que está contido nesse projeto de lei? O senhor classifica como razoável, algum exagero, ou quem é efetivamente contra, quem tem feito campanha contra, porque são pessoas que se beneficiam das fake news? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Carliete. É um tema realmente que está causando uma polêmica muito grande, porque os que são contra dizem que é um projeto censurador,
né? Ou seja, que a censura está voltando, está indo de encontro com a liberdade de expressão. Mas, na verdade, não é bem assim. O que ocorre é que há realmente uma necessidade de ter uma regulamentação vamos dizer assim, contra esse tipo de postagem que é feita na internet, porque se nós pegarmos, por exemplo, o momento eleitoral recente que nós tivemos, uma mensagem denegrindo a imagem de outro, por exemplo, de um candidato político, em 45 dias, que é o nosso tempo hoje, que foi reduzido, que era 90, e agora o pleito eleitoral. De campanha eleitoral mesmo? Que são 45 dias, é impossível aquela pessoa resgatar a sua imagem. O estrago está feito. O estrago está feito. Então, isso é apenas um exemplo, mas pode atingir toda e qualquer pessoa. Agora, doutor Dânio, esse projeto também, ele ajuda, porque de fato a internet hoje virou um faroeste, uma terra sem lei. Né? Apesar da gente ver decisões da justiça punindo um ou outro, mas ainda é algo muito irrelevante se a gente considera o contexto geral. Esse projeto, ele também impõe limites nessa questão da liberdade de expressão, porque muita gente confunde a liberdade de agressão com liberdade de expressão. Posso falar o que eu quiser. Eu posso defender isso, defender aquilo, por mais absurdo que seja, ou criminoso até que seja, porque eu posso falar. Isso ataca também esse ponto? Sim, com certeza. E tem um detalhe. Na nossa Constituição, ela disse que nós temos realmente o direito de expressão, mas vedado o anonimato. Então, como você já tocou no assunto, bem na abertura do programa, a questão dos robôs, quem é que está por trás desses robôs? O projeto de lei, por exemplo, ele vem para regulamentar isso. Então, tem que haver a divulgação de quem está por trás dessa ferramenta. Se não houver essa regulamentação, ninguém vai ficar sabendo quem é que está por trás daquele robô que está disseminando várias e várias informações. Então, isso é apenas um dos pontos. Nós temos pontos que podem ser exagerados? Temos. Inclusive, o deputado Rolando Silva já está fazendo até umas concessões quanto a isso, ou seja, já prevendo a retirada desses trechos do projeto de lei. E qual é um ponto que eu, particularmente, acho que realmente é um pouco exagerado? A questão da multa às operadoras, que pode chegar a 10% do faturamento. 10% do faturamento para um Google, para um Meta, valores absurdos. Valores absurdos. Nós temos, por exemplo, a nossa LGPD, que é a Lei 13.709, que é a Lei de Proteção de Dados, que ela prevê uma multa de 2%. Então, esse projeto de lei já está falando em multa de 10%, é algo 5 vezes maior do que aquilo que já foi aprovado na LGPD. Caled, a gente sabe que, por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, Google, enfim, as redes sociais de um modo geral, tem um algoritmo que o algoritmo já está aprovado, que ele ajuda a polarização. Porque, então, eu sou torcedor do Real Madrid, é o meu time. Então, se ele percebe que eu estou buscando Real Madrid, ele vai me oferecer mais daquilo. Então, você não tem um contraditório. Ele nunca vai mandar uma matéria do Barcelona. E aí você transferindo isso para a política, justifica a intensificação da polarização. Por que essas empresas são completamente contra? Não quero nem ouvir falar nesse assunto. Eu vou até te dar um exemplo do que aconteceu nesses últimos dias, eu falei agora há pouco, num caso parecido. As Big Techs, elas são contra o PL e estavam utilizando o espaço privilegiado para dizer isso. Mas qualquer pessoa que fosse, por exemplo, no Twitter, se manifestar a favor, eles deslogavam a pessoa, ele não vai distribuir a tua mensagem para os teus seguidores, elas diminuíam o alcance dessa tua mensagem a favor do PL para as pessoas que te seguem. É muito poder nas mãos de empresas que não estão no Brasil, não vivem a nossa realidade e estão decidindo sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos postar lá dos Estados Unidos. Então, assim, também é relevante. Existem muitos pontos nesse PL, é importante que as pessoas busquem se informar, mas um ponto central que faz com que as Big Techs, essas plataformas, sejam contra, é a obrigação de uma moderação mais qualificada. Hoje em dia você cria uma conta no Twitter, no Facebook, e você aceita, nem lê, mas aceita os termos de uso. Ou seja, a moderação hoje é uma autorregulação, as próprias plataformas realizam essa moderação. Com o PL, vai haver necessidade de uma moderação qualificada, com acompanhamento de uma auditoria externa e, posteriormente, de uma entidade, um órgão que não foi criado ainda, sendo aprovada a PL, vai ser criado um órgão para acompanhar. Esse órgão vai fazer moderação no lugar do Google ou do Twitter? Não. Ele vai, a cada 6 meses, acompanhar como a moderação dessas plataformas foi feita. E, a partir daí,
ver se foi feito com qualidade, fazer recomendações, dar advertências, e aí vai escalando até, enfim, multa e até suspensão dos serviços. Então é importante que as pessoas percebam que o que essas plataformas não querem de modo algum é serem obrigadas a fazer uma moderação com qualidade. E outro ponto importante, talvez o doutor possa falar com um pouco mais de propriedade, é que essa PL, ele cita 7 crimes bem específicos que você não pode praticar na internet, assim como não pode em lugar nenhum na internet também não pode. Incitação à violência contra a mulher, violência contra crianças, terrorismo, a gente tem visto isso. Demais. Demais, e não só na Deep Web, gente, no Twitter, as pessoas estão falando sobre isso abertamente. Coisas consensuais, racismo, enfim. Golpe de Estado, e esse terrorismo. aí tem aí aos montes na internet. Então, assim, isso é consenso entre a sociedade que não pode ser praticado nem fora e nem dentro da internet. Eu queria ouvir a Carliette e o doutor Dani sobre essa questão. A Carliette falou num ponto muito importante. Quer dizer, decidir aquilo. Eles justificam que existe um algoritmo, uma espécie de inteligência artificial, como se fosse, que faz um acompanhamento das suas buscas, das suas opções, daquilo que você posta, enfim. E aí ele tem aquele documentário, inclusive, que eu não lembro qual canal, mas tem um documentário também, O Poder das Redes, que eles usam um exemplo de uma pessoa para incentivar a pessoa fazer uma promessa e dizer, vou passar tantos dias sem, né? Aliás, eu não lembro qual foi o autor de um livro que diz o seguinte, só tem 2 indústrias que tratam o cliente como usuário, a indústria de drogas e as redes sociais. Só tem essas 2 que tratam como usuário. E aí, você vê, a pessoa fica realmente viciada a ponto de dar abstinência, se não acessar graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, mas eu uso só da questão profissional. Mas assim, como a Carlete falou, reduz a distribuição. Então vamos lá, uma determinada pessoa seguida por 10 mil, eu vou reduzir. Poxa, aquela inteligência artificial, ou uma redução até de forma proposital, você impede que pessoas que de fato teriam interesse naquilo que você postou tenham acesso, se não for através de uma busca direta. Então, quer dizer, é muito poder na mão dessas empresas, e até a gente colocar essa discussão na mesa, em pauta, não se fazia, doutor Dani, absolutamente nada. Né? Exatamente. Sem contar todos os dados pessoais que as empresas têm, que a gente é obrigado a fornecer ao se cadastrar. Com certeza. E recentemente eu fui interpelado por um colega seu, jornalista, que me perguntou se as Big Techs poderiam agir de forma imediata, ou seja, ao identificar que aquela notícia era falsa, se não precisariam nem esperar a notificação judicial, se já poderiam retirar aquilo imediatamente. Eu falei para ele que todas as fake news seriam possível. Uma ou outra que tivesse grande repercussão, eles teriam lá um indicador e eles iriam atrás e iam verificar realmente se era ou não uma fake news e poderiam sim retirar do ar imediatamente, mas não todas. E até porque nós temos que ter muito cuidado com o nosso direito realmente de liberdade de expressão, principalmente do jornalista, do humorista, né, daquela pessoa que vive de fazer paródias, por exemplo, porque o que ocorre? Uma notícia, ela pode se confundir com a fake news do ponto de vista dos próprios usuários, porque uma verdade que pode ser minha, pode não ser sua. Aí tem até a questão do que é factual, notícia que é incontestável, tem aquela questão da opinião, você está dando uma opinião, um artigo que você escreveu, né? Outra coisa também que eu acho absurdo é assim, na época da eleição, houve uma pressão do TSE e as redes sociais tiveram que se adequar àquelas normas estabelecidas pelo TSE. Mas aí, tem muita fake news contra o candidato Lula, um exemplo. Aí, se você coloca, estou falando do jornal, por exemplo, Sistema Dia de Comunicação, que tem décadas de existência, tem credibilidade, tem vários veículos, vai lá na sua rede social, coloca uma matéria que tem o nome Lula, só por conter o nome Lula, já aparece uma informação lá da Justiça Eleitoral, dizendo para você consultar a Justiça Eleitoral. Aquilo ali já é indiretamente quem lê explicar. Isso não é verdade, não. E aí, aquela notícia, por ter o nome Lula ali, naquele momento, ela já é reduzida ao máximo. Então é aquela história, o boi tem carrapato, o que eu faço? Eu acho o carrapato, não, mata o boi. É mais ou menos isso, Carlete. Quer dizer, não há, com tanta tecnologia, uma forma de identificar, não. Aqui é fake news. Isso aqui
apesar de citar o mesmo nome, o mesmo assunto que a gente está cuidando, mas isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Não, eles jogam todos na vala comum. Né? É verdade, eu entendo essa preocupação que ele acabou de citar, mas eu vou usar o exemplo do boi do carrapato. A gente não vai deixar o carrapato tomar conta do boi, mas a gente vai discutir formas de eliminar a maior quantidade de carrapatos possível. Verdade. Porque senão, daqui a pouco, vai ter carrapato e o boi morreu. Então, assim, tem problemas, é preciso debater, mas as pessoas estão debatendo o assunto errado. Porque a gente está falando de vidas. Recentemente, a gente teve aí casos de pânico geral do país, porque existiam mensagens informando que ia acontecer massacre nessa escola, na outra. Às vezes você recebia uma mensagem estados, né? que era num estado, você já achava que era na sua cidade. Então, assim, essas coisas estão sendo feitas à luz do dia nas redes sociais, não é só Deep Web. Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil para as pessoas entenderem. Recentemente, o ministro da Justiça fez um comparativo que é o seguinte: é um shopping. Eu tenho um shopping e eu sei que no meu shopping eu não posso alugar uma sala comercial para um lojista vender, sei lá, droga, ou então vender bombas, para as pessoas saírem explodindo as outras. Por que na internet essas pessoas se acham livres para praticar crimes que são inconcebíveis do lado de fora? Tem que ter alguma regulação, assim como o proprietário do shopping é corresponsável pelo produto que é vendido naquele estabelecimento, tem que haver alguma responsabilização por parte das plataformas. A gente sabe que não dá para tomar conta de todo o conteúdo. É por isso que o PL propõe a criação de agências que acompanhem a qualidade da moderação e não que façam serviço de moderação pelas plataformas. Mas alguma responsabilização tem que ter. Aí a Carlete falou de responsabilização, doutor. Eu estou pensando aqui no seguinte, uma agressão que é feita através de um comentário, às vezes é nem uma agressão direta, às vezes jornalista, aí eu estou trazendo para a nossa realidade, mas isso acontece com qualquer um, o jornalista, ele posta uma reportagem, um assunto que é factual. Por exemplo, hoje houve busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. É fato, isso é fato, tá? Só pode consultar lá o site da Polícia Federal, está lá a notícia, é fato. Aí você começa a receber, aí eu estou falando de Bolsonaro, mas acontece também do lado do presidente Lula, você começa a receber enxurrada de agressão, dizendo que você é Lula. Não sou Lula, eu sou jornalista. Assim como eu noticiei a prisão do Lula, eu estou noticiando essa operação na casa do ex-presidente Bolsonaro. Aí, às vezes, quem faz comentário deseja sua morte, coisa como a Carlete disse, que se ele estivesse na sua frente fisicamente, ele não tinha coragem de falar. Ele não tinha coragem de falar. Né? E aí eu pergunto ao senhor, do ponto de vista da punição, com exceção desse fato que o senhor citou, que a multa é muito, além do razoável, no mais o projeto está bem montado no que diz respeito à punição que possa realmente gerar inibição nessas atitudes? Sim, o projeto está bem montado nessa questão das punições. E outra coisa, nós temos que nos ater que todos esses crimes, a grande maioria dos crimes, se você pensar hoje num crime que não possa ser cometido no mundo virtual, dificilmente você vai encontrar um que não possa. Praticamente todos. E todos esses crimes estão lá previstos no nosso Código Penal, apesar do nosso Código Penal ser de 1940. Mas estão lá. E outra vez uma pessoa me perguntou assim, mas a nossa lei contra os crimes informáticos é muito incipiente. E eu fui explicar para essa pessoa que o problema é que o mundo informático, o mundo da tecnologia, evolui muito rapidamente. Então, o que nós temos que realmente trabalhar é com o análogo do que acontece no mundo físico. Porque se nós criarmos hoje uma lei específica para aquilo que está acontecendo hoje, a tecnologia evolui rapidamente. O maior exemplo é o período da pandemia. Nós que atuamos no ramo do direito, Carlete, nós evoluímos 20 anos em 2. Eu fiz uma palestra há bem pouco tempo, onde eu comecei mostrando um desenho dos Jetsons. Um desenho de 1968. Naquela época futurista. Mas que lá já tinha telemedicina, videotransferência, reuniões através A gente aqui não quis perceber, não. A gente aqui não percebeu. Mas em 1968... A gente assistia ali ao desenho, isso é exagero, nunca vai chegar E chegou. Chegou rápido. E em 2018, nós tivemos essa
essa questão da polarização de direita e esquerda, isso gerou brigas familiares, Mortes. amigos acabaram com amizades de décadas, entendeu? Por conta de política, que é coisa absurda. Eu hoje, antes de vir para cá, eu abri meu guarda-roupa e eu olhei lá, eu tinha uma gravata vermelha e uma azul, eu digo, não vou com nenhuma das duas. Entendeu? Porque Quer dizer, até isso. Não, eu gosto da minha gravata vermelha, eu também gosto da minha gravata azul, mas eu vou evitar usar, porque, meu Deus do céu, chegamos a esse ponto, né? Entendeu? Eu digo, qualquer opinião que eu venha a dar, vão me taxar ou de direitista ou de esquerdista. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com realmente, com tudo aquilo que você publica nas redes sociais. Aquelas pessoas que se deixaram levar por essa polarização, eu sempre digo para terem cuidado, porque vocês podem estar sendo coautores de crimes. Se você recebe uma fake news e você divulga, né, dependendo do conteúdo que você acrescente àquela imagem, por exemplo... Fake news é um discurso de ódio, né? É um discurso de que as pessoas ódio. também já não E nós tivemos um outro caso recente agora no Brasil, que foi a divulgação das fotos lá da autópsia da Marília Mendonça. Marília Mendonça, né, que isso foi um crime... Aliás, fotos que eram até comercializadas, você paga R$20, R$30. E o crime estava aí. Né? O crime não é a simples divulgação da imagem. Às vezes você pode divulgar a imagem, né? A Carlete sabe muito bem, obedecendo aqueles critérios. Você distorce a imagem para não ter aquela... Mas isso aí até é possível. Mas comercializar, aí já é. E tem mais um detalhe. Às vezes a pessoa publica a imagem e coloca abaixo daquela imagem comentários pejorativos. Também. Esse comentário está caracterizando o crime de vilipêndio de cadáver. Não é a imagem que caracteriza o crime. Vilipêndio não é só o vilipêndio do cadáver em si, não. A foto também, daquela forma, caracteriza o mesmo crime. Dependendo de como você posta a foto, sim. Mas se você acrescenta essa foto comentários pejorativos, aí o crime está configurado. Olha, as pessoas não podem ver a internet como uma terra sem lei, onde elas podem praticar todo tipo de abuso. Eu não posso fazer, Carlete, nada. Isso aqui eu não posso fazer no mundo físico. Então na internet eu vou e faço. Não pode. Não pode. E outra coisa, as pessoas têm que ter muita atenção. O rastro fica, pessoal. Ah, meu amigo. O rastro fica. Você está pensando que o negócio... Não, vou apagar aqui e acabou. Vá. Vá nessa aqui. Ó, o debate está muito bom. A gente vai voltar a discutir esse assunto, até porque também há um comentário também, por exemplo, de mudança de relatoria. Sai Orlando Silva, entrar 2 até relatores de partidos mais do centro para facilitar a aprovação. Nós vamos voltar de novo a debater esse assunto.